Eu sei quem colocou cacos de vidro no seu sorvete, e definitivamente não foi o pessoal do restaurante. Há muitos anos levei uns amigos para jantar em um restaurante simpático, desses que servem comida americana gordurosa e vários tipos de sorvete. Meus amigos eram um casal com um bebê e estávamos sentados ao lado de uma família barulhenta, com 2 pais e 3 crianças extremamente agitadas que pareciam 5, além de um bebê. Era claro que essa família tentava impor disciplina através de gritos, o que não funcionava em um ambiente público como um restaurante. As crianças eram insuportavelmente barulhentas durante toda a refeição, então o pai decidiu que apenas os pais comeriam sorvete já que eram os únicos que se comportaram. Em defesa dos pais, eles realmente tentaram controlar os pequenos demônios, trocaram olhares severos e usaram aquele tom de voz específico de quem adoraria gritar, mas não pode porque está em público. Quando a situação com o sorvete se agravou, nada disso era suficiente para conter as crianças. Elas começaram a correr pelo restaurante causando transtornos. Uma delas esbarrou no cadeirão onde o bebê do meu amigo estava, fazendo com que ele acordasse irritado. Nesse momento a mãe começou a bater com a colher de metal no seu copo de sundae tentando chamar a atenção das crianças com o som. Funcionou e as crianças eventualmente voltaram. A mãe mordeu o sorvete e de repente fez uma expressão de choque, tapou a boca com as mãos e correu para o banheiro. Ela voltou alguns minutos depois e cochichou algo para o pai que perdeu completamente o controle. Ele começa a gritar furiosamente acusando o restaurante de tentar acabar com a vida da mãe e ameaçando fechar o lugar. A garçonete se aproxima para entender o que está acontecendo, mas é ignorada e fica chorando. O gerente tenta intervir, mas o homem se volta furiosamente para o jovem que servia sorvete. Ele agarra a frente do uniforme do rapaz e o levanta do chão com uma mão, algo que eu não achava possível, mas o pai era um homem grande e o jovem do sorvete era magro. 2 funcionários da cozinha percebem a situação e seguram o pai, impedindo que ele bata no rapaz. A violência iminente cessa quando a mãe grita: "Estou sangrando, precisamos ir." O pai solta o jovem, se desvencilha dos 2 homens que o seguravam e toda a família vai embora antes da chegada da polícia prometendo processar o restaurante. A garçonete, o gerente e os funcionários da cozinha se reúnem brevemente para tentar entender o que aconteceu. O pai estava tão furioso que parecia incoerente e ninguém sabia por que a mãe estava sangrando. A polícia chega e o gerente vai falar com eles. Enquanto a garçonete, tentando manter a compostura, nos pergunta como gostaríamos de pagar. Ao entregar meu cartão de débito, comento: "Foi uma loucura, né? Como ele não percebeu que foi ela mesma que quebrou o copo e colocou vidro no sorvete?" A garçonete fica paralisada ao ouvir isso, segurando meu cartão, e pede que eu repita. Eu explico novamente e ela corre para falar com o gerente e os policiais que vêm até mim. Relato tudo o que vi e o gerente me agradece excessivamente, pedindo meus contatos para o caso de serem processados. Recebo meu cartão e a conta descobrindo que o gerente não cobrou nossa refeição e ainda nos deu vales para sorvetes gratuitos. Cerca de 1 ano depois recebi algumas ligações de advogados dos 2 lados. O advogado da parte acusadora parecia desanimado depois de falar comigo, enquanto o da defesa estava claramente satisfeito. Próximo relato. Garoto de 4 anos dá lição em senhora. Hoje tive uma experiência inesquecível. Na piscina da academia acabei fazendo amizade com uma senhora e seu filho depois que ela cedeu sua raia para que eu pudesse nadar sem o risco de atropelar as crianças na área familiar. Conversamos um pouco quando eu parava para respirar perto deles. Hoje a situação foi parecida, mas em um momento a mãe me chamou e pediu para eu ficar de olho no filho dela pois precisava ir ao banheiro. Sem fazer perguntas, concordei em cuidar dele enquanto ela saía apressadamente para o vestiário. Ela ficou fora por uns 10 minutos, durante os quais desisti de ensinar o menino a nadar e acabei sendo usado como uma plataforma improvisada para ele pular na água. Foi então que uma mulher se aproximou na piscina com uma menina exigindo saber onde estava a mãe do menino e por que ele estava me usando como um brinquedo. Antes que eu pudesse responder, o garoto revirou os olhos para ela e disse em alto e bom som: "Senhora, a mamãe pediu para o senhor Op cuidar de mim. Ela não conseguia ir ao banheiro há 3 dias e acho que agora conseguiu. Você realmente vai estragar isso para ela também?" Os outros adultos por perto, ouvindo a pergunta do menino, reagiram com neutralidade ou um sorriso contido. Parece que a senhora não era muito popular ali. Ela ficou visivelmente envergonhada, levou sua filha para fora da piscina e foi para o vestiário resmungando algo ininteligível. O garoto definitivamente mereceu um high five depois desse momento épico. A mãe dele ficou bastante constrangida com a situação e só voltou para buscar o filho e ir para casa. Próximo relato. Eu te disse que havia uma regra. A história começa comigo e meu cachorro no quintal para onde fomos mandados porque minha casa estava sendo pintada. Cachorros e tinta fresca são uma combinação terrível e dar banho no meu cachorro é quase uma batalha campal. Enquanto estávamos lá fora esperando a casa ficar segura para cães novamente, percebi que precisava muito usar o banheiro e como meu quintal é bem isolado e só visível de cima ou por alguém que invada bastante meu espaço, decidi fazer ali mesmo. Após um suspiro de alívio e antes de terminar ouvi um som agudo, e ao olhar para cima vi um drone sobrevoando meu quintal, presumivelmente me observando. Não tenho vergonha de fazer minhas necessidades, então terminei o que estava fazendo, guardei tudo e voltei ao entretenimento canino programado. Mais tarde, após o jantar, alguém bateu na minha porta, e ao abrir vi um policial com uma expressão desconfortável. Ele perguntou se eu poderia sair para conversar, e assim eu fiz. Ele então me perguntou se eu tinha urinado no meu quintal recentemente, e quando levantei uma sobrancelha meio incrédulo, ele esclareceu que alguém tinha ligado denunciando o fato e a denúncia precisava ser investigada já que moro perto de uma escola. Perto em linha reta, mas há um pântano entre minha casa e a escola, não sendo um caminho fácil. De carro é quase 1 quilômetro até lá.
Confirmei que tinha feito isso e mostrei ao policial onde ocorreu. Depois contei que as únicas testemunhas foram meu cachorro e alguém com um drone sobrevoando meu quintal, e estava bastante certo de que meu cachorro não tinha ligado para a polícia. O policial agradeceu pela explicação e disse que provavelmente não haveria problemas, mas pediu como um favor que eu usasse o banheiro da próxima vez. No dia seguinte, enquanto eu trabalhava, meu cachorro estava sozinho no cercado tomando sol. Eu deixei a porta aberta caso ele começasse a latir para os vizinhos ou algo do tipo. De repente ele soltou um latido feroz e começou a fazer barulhos de angústia. Olhei para fora para ver o que estava acontecendo e havia um drone zumbindo ao redor do cercado atormentando meu pobre cachorro. Fiz o que qualquer pessoa faria naquela situação. Peguei a mangueira, ajustei o bico para jato de alta pressão e acertei o drone com a água. O drone parou de funcionar e caiu no chão dentro do cercado. Ele foi um pouco mastigado antes de eu pegá-lo, mas parecia estar em boas condições. Levei meu cachorro e o drone para dentro imaginando que eu viria de alguém mais cedo ou mais tarde. Cerca de 1 hora depois a campainha tocou e havia um garoto de 12 ou 13 anos na minha escada com um capacete de bicicleta e sua bicicleta jogada no meu jardim. Perguntei se podia ajudá-lo e ele exigiu que eu devolvesse seu drone. Perguntei por que deveria fazer isso já que ele só o usava para me importunar. Ele começou a bater os pés e a fazer um escândalo, algo que meu primo de 7 anos já tinha parado de fazer há tempos. Exigindo que eu devolvesse o drone imediatamente, ele terminou dizendo, e é definitivo. Achei isso francamente adorável e comecei a rir. Disse a ele para voltar com o responsável se quisesse o drone de volta pois ele não estava agindo como um adulto e voltei para dentro de casa. O garoto tentou destruir um pouco do meu jardim antes de pegar sua bicicleta e ir embora. Por volta das 18 horas houve outra batida na porta. E o garoto voltou com um homem um pouco mais velho do que eu. Acho que ele sabia que seu filho estava errado pois perguntou timidamente se eu tinha roubado seu filho e levado o drone. Sorri um pouco com isso e contei exatamente o que seu filho tinha feito com o drone e como ele veio parar em minhas mãos. O rosto dele oscilava entre a vergonha e a fúria, e ele se virou e perguntou ao filho se era verdade. O garoto começou a chorar sabendo que estava encurralado, e o pai disse: "Quando comprei esse drone para você eu disse que havia uma regra, você não incomoda as pessoas com o drone." O pai pediu desculpas em nome do filho e disse que eu poderia ficar com ele. O garoto emitiu um grito de indignação e disse: "Vou contar para a mãe." Houve uma pequena confusão entre eles enquanto o pai levava o garoto de volta ao veículo em que chegaram. Então o pai voltou e me deu seu número de celular pedindo para eu mandar uma mensagem se a ex-esposa dele aparecesse na minha porta. Eu disse que mandaria e acenei em despedida, principalmente para irritar o garoto porque ele merecia. Alguns dias depois, por volta do horário do almoço, ouvi um estrondo sinistro, seguido logo depois por batidas intensas na minha porta da frente. Não eram toques, mas sim batidas fortes. Ao me aproximar da porta pude ouvir gritos agudos e rapidamente juntei as peças do quebra-cabeça. Antes de abrir a porta localizei o contato do pai do drone no meu telefone e mandei uma mensagem. Acho que ela chegou. Então abri a porta e me deparei com uma mulher extremamente irritada, um pouco mais jovem do que o usual, que poderia ser descrita como uma Karen. Ao me ver ela começou a gritar me acusando de roubar seu precioso filho e de ser o pior ser humano que já pisou na face da terra segundo ela. Ela estava bastante exaltada e logo percebi que não teria espaço para falar. Então decidi jogar mais lenha na fogueira e enviei outra mensagem. Agora entendo por que você se divorciou. No momento em que enviei, a mulher deu um tapa no meu telefone, o fazendo cair no chão e exigiu que eu olhasse para ela enquanto falava. Vale ressaltar que eram cerca de 12 horas e 30 e essa mulher tinha um hálito de merlot tão forte que senti como se estivesse ficando embriagado só de ser gritado por ela. Ela soltou um grito e começou a se inflar como um peixe baiacu, se preparando para outro ataque verbal. Quando eu levantei um dedo, me abaixei para pegar meu telefone e rapidamente liguei para a linha não emergencial da polícia pois era óbvio o rumo que as coisas tomariam. Quando ela exigiu saber para quem eu estava ligando, respondi calmamente que estava chamando a polícia. A resposta dela foi, e isso é uma citação direta: Ótimo! Vamos ver como a polícia lida com um canalha como você que rouba de crianças. A operadora ouviu isso e abençoada seja, ela realmente disse: Acho que entendi a natureza da sua ligação. Você pode me dar o endereço onde isso está acontecendo? Eu forneci o endereço e a operadora agradeceu informando que uma equipe estava a caminho. Enquanto eu falava com a operadora recebi uma resposta do pai. "Meu Deus, me diga que ela não está bêbada." Decidindo que não queria que meu telefone fosse arrancado da minha mão novamente, apenas enviei uma resposta com um polegar para baixo e me preparei para ser alvo de gritos incoerentes até a chegada do reforço. Não demorou muito, talvez uns 5 minutos no total até a polícia chegar. Só quando eles chegaram é que percebi que essa mulher tinha errado minha entrada e até atingido minha caixa de correio ao estacionar no meu gramado. A polícia nos separou e eu acabei falando com o policial que havia me aconselhado a usar o banheiro como uma pessoa civilizada. Contei meu lado da história. E então o policial com quem eu estava falando foi ajudar o outro oficial que tentava entender o que a Karen estava dizendo pois ela estava ficando cada vez mais beligerante e violenta. Ela acabou dando um tapa em um policial e tentando morder o outro antes de ser contida e colocada na parte de trás de uma das viaturas. Nesse momento o pai chegou e parecia completamente estarrecido, mas confirmou minha versão dos fatos com a polícia. Os oficiais agradeceram a mim e ao pai pelo nosso tempo e prometeram que um guincho estava a caminho para o veículo da mulher. Eles se reuniram para tratar de assuntos policiais e o pai foi embora para continuar o que estava fazendo antes da Karen aparecer. Mas eu tive a última risada, enquanto a polícia preenchia formulários ou o que quer que fizessem depois de um episódio assim. Entrei rapidamente em casa e peguei o drone que estava um pouco mastigado e já não estava mais úmido.
Me certificando de que Karen estava olhando, caminhei até as lixeiras, joguei o trambolho lá dentro e limpei as mãos antes de voltar para dentro de casa. Eu já tinha verificado que o drone estava quebrado por causa da água, então iria jogá-lo fora de qualquer maneira. Isso apenas me deixou feliz. Atualização. Infelizmente essa mulher ultrapassou todos os limites conhecidos. Ela foi além da mera sensação de direito e entrou em um território que certamente dará muito o que falar na psicologia. Espero que em algum lugar bem longe de mim. Então, mais cedo hoje eu fui ao parque para cachorros no mesmo horário de sempre. Sou uma pessoa de hábitos. Faço uma pausa no trabalho para ir ao parque com meu cachorro. Almoço no caminho de volta para casa e torço para que meu cachorro tenha se exercitado o suficiente para eu participar de uma reunião por telefone sem ele tentar chamar a atenção de maneira insistente. Havia um SUV muito grande com vidros escurecidos estacionado no estacionamento, o que não é estranho pois o estacionamento do parque para cachorros é um lugar popular para almoço entre as pessoas que trabalham nas proximidades. Então, coloquei meu cachorro no carro e organizei todos os acessórios do parque como devem ser, chequei os espelhos, não havia ninguém atrás de mim, coloquei o carro na ré e segui para casa. Rapidamente percebi que o SUV que estava seguindo desconfortavelmente perto era o mesmo carro que eu tinha notado e ignorado no estacionamento, e tive aquela sensação incômoda de estar sendo seguido. Assumi que era uma coincidência para não me deixar levar pela ansiedade, mas continuei meu caminho. Eu queria almoçar e meu cachorro ficaria muito chateado se não recebesse sua batata frita do saco. Entre o parque e o restaurante de fast food que escolhi, há uma ladeira íngreme com um semáforo. Informação relevante: eu dirijo um carro manual. Para quem não sabe, fazer um carro manual avançar em uma ladeira íngreme a partir de uma parada completa não é exatamente simples, e é muito fácil descer um pouco enquanto se engata a marcha. Então, naturalmente, enquanto eu estava distraído tentando entender o que o SUV estava fazendo, acabei descendo cerca de 15 centímetros e dei um leve toque no SUV porque ele estava muito perto. Um policial que eu conheço estava no local. Ele olha para outra policial que estava com ele, acena com a cabeça e eles se dirigem ao SUV. Quando o policial chega à janela do SUV, a janela se abaixa e ele fica boquiaberto. E então, juro por Deus, ele literalmente levou a mão à testa em desespero. Uma mulher começa a gritar sobre como eu bati no carro dela de ré e depois tentei fugir, e demora um momento para eu reconhecer pois da última vez que ouvi essa voz ela estava muito embriagada e agora parecia sóbria, mas era Karen. A mesma mulher que dirigiu bêbada até a minha casa, destruiu uma caixa de correio inocente e gritou comigo por algo que o ex-marido dela fez. O policial recobra a compostura e pede que Karen saia do seu veículo. Ela diz que não precisa sair a menos que tenha sido acusada de um crime. O policial informa que isso se aplica à revista, não à saída do veículo, e que ela realmente precisa sair agora. As coisas degradam rapidamente a partir daí. No interesse de não me tornar mais estúpido por associação, não tentarei relatar a discussão de Karen com a polícia, mas mencionarei o ponto alto da conversa. Claro que ele colocou o carro em ré e me acertou. Carros não andam para trás sem estar em ré. Se você quer ir para frente, é só soltar o freio. As partes relevantes desta discussão são: Karen realmente gastou dinheiro com um detetive particular para me seguir por 2 dias. O sujeito teve o trabalho mais fácil do planeta. Assim que ela soube quais eram meus hábitos diários, ela se encarregou de me seguir sempre que eu saía, mas nunca tão perto. Por que ela fez isso? Para reunir evidências que me desacreditariam como testemunha em seu futuro caso de custódia. Detesto ser essa pessoa, mas realmente não posso fornecer a conclusão desta saga pois tudo isso acabou se tornando um assunto sério. Eu terminarei a história quando for possível. Basta dizer que Karen foi uma menina muito mal comportada e violou praticamente todas as restrições de sua liberdade condicional para fazer o que fez e agora está detida aguardando julgamento por uma série de acusações. Atualização 2. Todas as acusações contra Karen foram retiradas e ela foi encaminhada para uma estadia involuntária em um hospital psiquiátrico estadual. Ainda não posso compartilhar os detalhes mais chocantes por causa do risco de exposição de identidade, mas ela realmente precisa de algum tempo em um ambiente seguro e protegido. Ela não tem permissão para estar na mesma sala que seu filho por preocupação com a segurança dele, o que me deixa com sentimentos ambivalentes. O pai responsável tem a custódia permanente da criança até que Karen seja declarada segura para reintegrar a sociedade, ou como se diz de alguém que já foi mais louco que cocô de esquilo sendo liberado para a população em geral. Espero que ela consiga se reequilibrar e me deixe em paz. Próximo relato. A importância de estar presente fisicamente quando sua filha está na piscina. Uma grande amiga minha recentemente pegou um avião com seus 3 filhos, 8, 9 e 10 anos, sozinha para visitar a avó durante um mês nas férias de verão. Eu fiquei encarregada de levá-los e buscá-los no aeroporto, uma tarefa mais adequada para alguém mais jovem, e também porque adoro passar tempo com meus amigos. Houve um pequeno imprevisto na programação pois minha amiga queria um dia em um hotel para descansar da viagem com seus 3 filhos antes de sua mãe começar a deixá-la louca. O marido dela viria algumas semanas depois pois acabará de começar um novo emprego e não poderia simplesmente tirar um mês de folga. Então, peguei as 4 pessoas e as bagagens no aeroporto e as levei até o hotel. As 3 crianças estavam agitadas e minha amiga precisava de um cochilo. Assim, na hora da piscina do hotel, ela se acomodou sob um guarda-sol e adormeceu enquanto eu entrava na piscina com eles. Começamos jogando Marco Polo e depois tivemos que inventar novos jogos quando mais pessoas entraram na piscina. Acabamos inventando um jogo chamado Ainda Não Acabou. Basicamente eu ficava de um lado da escada da piscina e quando as crianças queriam sair, eu decidia se eles já tinham acabado ou não. Usando um processo de avaliação que consistia em pegá-los, chacoalhá-los um pouco, fingir cheirar e dizer,
ainda não acabou, o jogando de volta na piscina. Claro, se alguém realmente quisesse sair ou estivesse cansado eu não impedia, mas geralmente havia risadas e uma pequena fila para a inspeção, então o jogo continuava, eu me exercitava e eles se cansavam, todos ganhavam. Então uma nova jogadora apareceu, uma menina muito simpática de cerca de 6 anos usando boias de braço, ela perguntou se podia brincar também. Eu disse que sim, mas ela precisava pedir permissão a quem estava cuidando dela para eu saber que estava tudo bem, ela disse. Ok. E saiu da piscina. Eu fiquei de olho para onde ela estava indo para poder sorrir e acenar para quem estivesse cuidando dela, mostrando que eu não era uma ameaça. Só que ela não correu para nenhum dos adultos nas cadeiras de praia. Ela correu de volta para dentro do hotel toda molhada. Ela desapareceu lá dentro e voltou cerca de 5 minutos depois dizendo: Mamãe disse que pode. Só que ela não era do tipo que mente sem piscar e estava obviamente inventando. Eu perguntei se ela realmente tinha perguntado e a menina disse: Bem, a mamãe estava ocupada, então eu acho que está tudo bem. Foi nesse momento que o alarme soou na minha cabeça e eu pensei, espera aí. Eu chamei o mais velho dos meninos que estava na água, e pedi para ele acordar a mãe para que ela pudesse ficar de olho em tudo por um minuto pois eu precisava resolver uma situação. Enquanto ele ia acordar o dragão em seu covil, eu me agachei e disse à menina: Precisamos entrar e encontrar um adulto, porque não está certo você ficar na piscina sozinha, tá bom? Você não fez nada de errado, mas ainda precisa crescer um pouco antes de poder ficar na piscina sozinha, tá bom? Nesse momento o mais velho acordou a mãe, que agora me olhava com uma expressão de o que está acontecendo. Eu fiz sinal de depois eu explico para ela e peguei a mão da menina, a levando até a recepção do hotel. Expliquei a situação com a menina para o recepcionista, cuja expressão mudou de confusão para preocupação, antes de ele sorrir e me agradecer por trazer o assunto à sua atenção. O recepcionista assumiu a responsabilidade pela menina e eu voltei para a piscina para explicar o que tinha acontecido à minha amiga. Ela ficou furiosa em nome da menina, mas principalmente queria continuar seu cochilo. Convenientemente naquele momento o filho do meio tinha saído da piscina e estava fazendo caretas para nós enquanto conversávamos. Eu disse à minha amiga para dormir um pouco que eu cuidaria dos meninos, então o filho do meio foi atacado de volta para a água porque toda ação tem uma consequência. Cerca de 20 a 30 minutos depois, quando eu já estava começando a me cansar, senti uma agitação. Uma mulher bastante irritada usando uma blusa do avesso arrastava a menina de antes até a área da piscina, exigindo saber quem tinha dito que ela não podia nadar. A menina, agora silenciosa com lágrimas no rosto e uma boia murcha, apontou para mim. Fui instruída a sair da piscina e me explicar por que era tão difícil cuidar de uma criança extra enquanto ela tinha um tempo para si, por que eu insistia em arruinar sua primeira chance de relaxar em meses. Sua filha era um anjo e não dava trabalho e etc. Eu expliquei que não era uma boa ideia deixar uma criança pequena na piscina sem supervisão de um adulto, apontando para várias placas sobre a ausência de salva-vidas, a necessidade de todas as crianças estarem acompanhadas por um adulto e etc. A mulher, ainda vestindo a blusa do avesso, ficava cada vez mais agressiva, explicando como se eu fosse lenta que sua filha sabia nadar e estava usando boias, e que teria ficado bem. Ela se tornava cada vez mais invasiva, tentando agir como se eu fosse a pior pessoa do mundo por estragar tudo. E então surge um terceiro participante na confusão, minha amiga, que já não tinha mais paciência para nada. Ela começa a repreender a mulher da blusa do avesso, questionando como ela poderia ser tão irresponsável e ousar me fazer de vilã. Quando a mulher da blusa do avesso abre a boca para responder, minha amiga não lhe dá chance. Olhe para sua filha, veja o que você fez. Parece finalmente fazer efeito na mulher, que olha para a filha e depois para minha amiga. Um lampejo de vergonha aparece em seu rosto que logo se transforma em raiva, e ela parte para a agressão. Confesso que intervir entre as duas sem apoio parecia uma má ideia, mas impedi os meninos de se envolverem pedindo que recuassem, e quando vários funcionários do hotel vieram separar a briga eu intervi. Peguei minha amiga e a puxei para trás enquanto 2 funcionários seguravam a outra mulher. As combatentes são separadas e a polícia é chamada. Eu e minha amiga voltamos para a cadeira dela com um kit de primeiros socorros fornecido pelo hotel. Ela estava com um olho roxo impressionante daquele primeiro soco e alguns arranhões e hematomas, mas parecia mais indignada por ter sido atingida daquela maneira. A polícia chega e ouve a história de todos os envolvidos, mesmo os que só estavam por perto. Acabamos fornecendo nossos contatos à polícia. Minha amiga recusa ser examinada por um médico dizendo que estava bem, apenas dolorida. A versão da mulher da blusa do avesso não batia com o que as câmeras do hotel mostraram e ela acabou recebendo algemas e sendo levada para um carro de polícia. Minha amiga disse que ficaria feliz em processar por agressão e foi informada de que a polícia entraria em contato. Depois que a polícia concluiu definitivamente era hora de se recolher ao quarto do hotel. Me vesti e saí à noite depois de garantir que todos estivessem bem, e perguntei a um dos funcionários da recepção o que aconteceu com a mulher e a filha. A mulher foi presa e o pai da menina veio buscá-la. Eles não podiam me dar mais informações do que isso. Espero que a garota esteja bem. Próximo relato. Uma mulher em um supermercado tentou me expulsar e pegar minha cadeira de rodas. Então, lá estava eu em um Chaos rural. Para quem não conhece, o Chaos é um supermercado comum com um clube que supostamente torna as coisas mais baratas, que é a maneira deles de disfarçar a margem de lucro. Na verdade, os produtos são mais baratos alguns quilômetros adiante. Infelizmente havia algumas coisas que eu só conseguia lá, como meu café favorito e comida para os cachorros. Eu estava usando minha cadeira de rodas motorizada, que naquela época eu precisava mais frequentemente. Era um modelo dobrável Eagle HD e funcionava muito bem. Eu tinha sido bastante afetado pelo pós-Covid e estava muito sedentário naquela época, além de um problema pré-existente nas articulações.
Quando me inclinei para pegar um pacote de Monster e colocá-lo debaixo do meu assento no suporte, uma mulher empurrou minhas costas e disse: Eu preciso disso, você não, você é mais jovem. Como eu estava preso pelo cinto, nada aconteceu. Foi sorte eu estar com cinto. Normalmente eu teria desfeito para pegar algo pesado. Me sentei e afastei as mãos dela dizendo: O que diabos? E ela sacudiu a parte de trás da minha cadeira como se fosse uma cadeira comum e disse: Você pode usar o scooter, a cadeira é melhor e eu sou velha. E apontou para o scooter ruim do supermercado que ela estava usando. Fiquei chocado por um momento e disse: Está aí a minha cadeira de rodas, se afaste de mim. Você não pode usar coisas pessoais em supermercados, me dê a cadeira. Ela começou a sacudi-la a cada palavra. Então acelerei minha cadeira ao máximo e saí, arrancando das mãos dela. E começou a perseguição mais absurda da história. Principalmente porque os cores de supermercado são mais lentos que qualquer outro dispositivo de mobilidade. Fui rapidamente até o balcão de atendimento e interrompi a fila dizendo: Desculpe, realmente sinto muito, mas tem uma mulher me seguindo tentando me tirar da minha cadeira e pegá-la. E de trás de mim eles ouviram: Volte aqui. E o zumbido ofegante do lento scooter. Naquele momento foi realmente irritante como ela se sentia no direito e frustrante, e eu só queria pegar a comida do cachorro e ir embora. Mas em retrospecto, foi a coisa mais engraçada que já vi. Eles me deixaram entrar na área do escritório nos fundos e eles e toda a fila de pessoas assistiram enquanto ela se aproximava. E demorou tanto, o scooter era tão lento e ela gritava sobre como eu não precisava da cadeira e que deveria entregá-la porque ela era mais velha e mais incapacitada. Levou uns bons 20 segundos para ela atravessar a loja e todos apenas olhavam enquanto ela se aproximava cheia de glória a 0,00001 milha por hora, com o rosto vermelho e os óculos pendurados em uma orelha. Finalmente ela chegou ao balcão e eles explicaram calmamente que a cadeira de rodas não era propriedade da loja e que se ela tentasse roubar de outro cliente teriam que chamar a polícia. Ela começou a gritar com os funcionários dizendo que sabia muito bem que não se pode trazer equipamento pessoal para o supermercado, então eles estavam mentindo. E a outra funcionária, com um pouco mais de atitude, disse: Senhora, por que você acha que nos importamos se você traz uma cadeira de rodas para o supermercado? Nesse ponto acho que algo fez sentido para ela, ou ela percebeu que uma fila inteira de pessoas estava olhando para ela, e não de maneira amigável. Ela de repente perguntou onde encontrar alcachofras. Quase engasguei com minha própria saliva. A funcionária apenas olhou para trás e apontou de onde a mulher tinha vindo dizendo: No hortifruti? E a mulher foi embora. Confesso que pelo resto da minha visita evitei qualquer corredor em que ela estivesse porque não queria que ela se aproximasse o suficiente para me agarrar novamente. Agora posso rir disso pelo momento de comédia absurda que foi. Em retrospecto, sinto que há uma razão aqui, como se o marido dela tivesse dito que eles não deveriam comprar algo como eu tinha porque não é permitido no supermercado. Essa é a melhor explicação que consigo encontrar para essa loucura. Onde quer que você esteja, senhora maluca, espero que tenha comprado sua própria Eagle HD. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.